Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver, começa agora o Sport Insider, o nosso programa sobre negócios do esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje nós vamos conversar com Ricardo Gluckpol. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rodrigo? Para mim é um privilégio estar aqui conversando com você, usar da tua credibilidade, da tua audiência para a gente falar de assunto bom de futebol. Obrigado pelo convite. Ricardo é vice-presidente da CBF, é presidente da Federação Paraense de Futebol, a FPF. Eu me perco nas siglas, às vezes, quando vou tratar das federações. É FPF, FPF tá cheio, né? Tem a Pernambucana, a Paraibana, a a Paulista, Paulista, a né? Pois é. Paraense, vai. FPF. Mas é FPF, Isso, tá. E também ex-presidente do do Paysandu. Paysandu. A gente vai falar sobre futebol paraense aqui hoje. Mas a gente pode começar pela CBF, né? O Ricardo, além de todos esses predicados, é o indicado para ser o presidente do grupo que está estudando, o grupo de trabalho para estudar e formular uma proposta de fair play financeiro. Fair play financeiro é um nome que popularizou, mas no caso precisa até ter um nome diferente para essa ferramenta, né? Como é que vocês estão chamando? Sustentabilidade financeira. Eu queria que você me contasse como é que o grupo de trabalho se formou, qual que é o objetivo que o presidente da CBF passou para vocês, o Samir Chaoud. Quando o Samir te chama, fala, Ricardo, tem uma missão para você. Como é que começa essa história? Começa com essa nova CBF, uma visão de encarar as importantes pautas, né? De compreender o momento do futebol brasileiro e ali a gente construindo um plano de governo, né, e começando a descentralizar algumas ações. Essa é uma pegada da nova CBF, é o que nos trouxe, na verdade, esse grupo novo que assume a CBF com essa visão, com esse sentimento de descentralizar e, na verdade, trazer as grandes pautas para uma discussão mais ampla. Eu me lembro, na época da eleição do Samir mesmo, os clubes fizeram algumas manifestações que eles tinham que ser mais ouvidos, etc. E lembro de uma frase que eu disse a eles que é assim, cara, nós somos sócios da mesma dor. Porque assim como os clubes querem ser mais ouvidos, né, e participar das grandes decisões, as federações também tinham esse mesmo desejo. As federações também se sentiam reprimidas, né, dentro de um modelo centralizador, onde a gente não era chamado para trabalhar, para executar. Então, esse novo modelo é um modelo que traz já essas federações para uma discussão mais ampla, que convida os clubes para discussões também mais amplas e o GT da sustentabilidade financeira, do Fair Play, ele talvez seja a primeira materialização disso que a gente sempre sonhou. Porque a ordem foi que a gente criasse necessariamente um grupo de trabalho, isso é muito interessante, onde nesse grupo de trabalho a gente pudesse ouvir de verdade, coração aberto, os clubes. Então a gente abriu um edital. Esse edital tinha um período para que os clubes se apresentassem e se inscrevessem. E a gente teve 100% dos clubes da Série A inscritos, na verdade 20 clubes, portanto, 13 da Série B, são 33 clubes, 10 federações, e além disso, alguns observadores, alguns consultores independentes que também se apresentaram para essa conversa. A gente tem, portanto, mais de 50 pessoas que a partir agora do dia 11 de agosto, que a gente está chamando que é o kick-off, né, que é o primeiro dia de trabalho, passarão a integrar essa grande discussão para construir esse modelo. Esse modelo a gente tem que entregar em 90 dias, a partir do kick-off, né, para a presidência da CBF, para que o modelo seja implementado. Mas o mais relevante não é só a pauta. Eu considero, Rodrigo, essa a pauta mais importante no momento do futebol brasileiro. Então não tenho dúvida disso. Esse é o sentimento da CBF, é o sentimento do presidente também, que encarou com coragem o tema, que a gente sabe que é um tema que haverá, né, relato de dores, né, do futebol brasileiro, onde aperta mais, onde aperta menos, mas extremamente necessária. Mas mais importante, talvez, do que o tema em si, é o formato de discussão. Os clubes e federações, pela primeira vez, talvez, num projeto de construção coletiva de uma solução que atinge a todos. Então, acho isso muito relevante. Eu gostei da composição do grupo porque o grupo tem o César Grafietti, tem o Pedro Daniel da EY, que são figuras independentes e que eu tenho certeza, porque eu conheço, entendem dos problemas financeiros do futebol. Tem ali uma série de representantes de figuras importantes, né? Então você tem
representante de atleta, tem representante de árbitro, tem um representante da CNRD, né, Sim, que é a claro, Câmara importante. Nacional de Resolução de Disputas, que é quem está envolvido, inclusive, ali na negociação de dívidas quando alguém vai protestar na CBF sobre elas. Então, eu achei a composição abrangente. Assim, eu acho que nenhum ator do sistema vai poder dizer que não foi representado, né? Pelo menos teoricamente ali. Claro que, se eu não me engano, é representante da FENAPAF que participa, de repente algum sindicato, alguém vai dizer, não, mas eu não sou representado pela... Tudo bem, nesse ponto pode acontecer. Mas a composição eu achei ela bem diversa, achei ela interessante. O meu receio ali é quando se trata, por exemplo, dessa participação dos clubes, de que os clubes eles possam, de alguma maneira, travar a discussão. Primeiro porque tem uma indefinição, me parece ainda, do que é o fair play financeiro, Ah, né? legal. As pessoas elas ainda Boa, têm boa, essa dúvida, né? boa. Então, se você pudesse explicar para os dirigentes, mas os dirigentes não, mas a quem nos assiste, ao torcedor, o que é um fair play financeiro, um sistema? O que ele tem que buscar? Bem, vamos legal. Primeiro, é bacana falar sobre a diversidade. Só queria complementar que além dessa diversidade já por ti apontada, temos também federações das 10 que representam todas as regiões do Brasil, tamanhos de federações diferentes e clubes com situações diferentes, que era uma preocupação nossa também. Então a gente tem SAF, a gente tem clube empresa, a gente tem clubes de natureza associativa, a gente tem clubes com mais problemas do que outros, com mais recursos do que outros. Então eu acho que a diversidade ela realmente é uma característica desse GT e extremamente importante. O primeiro dia do nosso grupo de trabalho, que vai ser agora dia 11 de agosto, ele é justamente, Rodrigo, para que a gente possa promover um evento de contextualização e conceituação do que é o fair play, né? O primeiro é o contexto. O que é o contexto? A gente precisa compreender o momento que o Brasil passa em uma série histórica, perfeito, ou seja, dos últimos 10 anos, por exemplo, do nível de endividamento dos clubes e do inflacionamento do mercado. Isso é um ponto importante. Isso vai ficar muito claro que é um retrato que, se a gente puxa essa régua para frente, é, é inquestionável que a gente está indo para um caminho cada vez mais sem retorno e mais perigoso se algo não for feito imediatamente. Eu acho que esse é um sentimento que nos une, inclusive, porque eu tenho conversado com muitos clubes e talvez diferente do que era em 2019, aliás, 2019 era presidente do Paysandu, que era quando se pretendia implementar naquela época o fair play. Eu fiquei um pouco distante da conversa porque nós éramos da Série C, eu acho que a conversa ficou um pouco mais concentrada nos clubes da Série A e naquele momento não foi implementado o fair play. Mas eu me recordo disso não ser uma pauta dos clubes. Na época, talvez os clubes tivessem alguma descrença do que estava sendo profetizado já naquela época, apontado. Olha, estamos indo para um abismo. Hoje os clubes têm essa total consciência. Então, a primeira coisa é que os clubes eles sabem, pode não ter ainda um nivelamento do que é o conceito de fair play, Tá. mas há um nivelamento de dor. Todo mundo entende que bateu num limite de endividamento insuportável para a maioria dos clubes. O fair play, ele na realidade, vamos primeiro fazer um histórico, né? Isso não é uma exclusividade nacional, pelo contrário, isso já foi implementado na Europa amplamente. Estados Unidos também tem seus conceitos de fair play, a UEFA tem o seu conceito de fair play. Mas tem casos bem-sucedidos em Portugal, na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, enfim. E existem, dentro desses modelos, várias pegadas que as diferenciam nas suas realidades. Existem alguns conceitos mais intervencionistas, outros um pouco mais liberal, enfim, outros com controle de gastos, inclui algumas rubricas, vamos dizer assim, contábeis que outros não incluem, mas existem alguns pontos que são comuns. E basicamente o que é mais comum dentro de um fair play é o controle de gastos. Eu acho que isso que a gente precisa ter como o principal balizador do que é fair play. Às vezes, para explicar o que é fair play, é mais fácil a gente explicar o que não é fair play, né? Então, porque a gente, por exemplo, tem uma discussão no Brasil, ele ficou muito assim, mas é injusto, sei lá, clubes que ganham muito
enfrentarem os clubes que ganham pouco. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu estou falando de todo mundo já sabe Não, eu quais são posso os citar daqui a pouco, não tem problema. Então tá. Mas é que essa confusão é muito comum, É muito né? comum. As Então pessoas vamos acham falar que... aqui do Flamengo, por o exemplo, e Flamengo. do Palmeiras, são os mais citados, né? Uhum. São clubes que se organizaram financeiramente, têm uma receita extraordinária e naturalmente que eles precisam, se eles têm essa quantidade de recurso conquistado pelo próprio clube, eles podem gastar, eles têm que gastar esse dinheiro. E obviamente que ele vai ser, mas eu tenho um clube ali que é da Série A, mas não tem essa potência financeira do Flamengo. É a vida, a paciência. Isso compõe, o futebol se faz com dinheiro. Então, uma coisa que não é o fair play é controlar a receita dos clubes, é igualar a divisão de dinheiro. Isso não está sob pauta, com certeza isso não será discutido. Então, isso eu acho que é bem legal da gente deixar muito claro para as pessoas. É claro que a gente não vai conseguir esclarecer todo mundo com um programa Sim. só, isso é um processo, mas o fair play financeiro ele não existe para equilibrar o futebol. Exatamente. Né? É não. isso. Se o Flamengo fatura 1,3 bilhão, se o Palmeiras fatura 1 bilhão e eles conseguem pagar aquilo que eles estão se propondo a pagar, Perfeito. os salários, os jogadores que eles compram, etc., eles vão continuar gastando esses É valores. exatamente isso. Você não vai conseguir tirar esse dinheiro do Flamengo e dar para o Botafogo ou tirar do Botafogo. Fazer isso. Não, exato, não faz parte do escopo do fair play financeiro. Agora, tem um problema no meio aí que eu sei que deve acontecer. Se a gente diz o seguinte, de maneira radical, olha, o clube só pode gastar o que ele arrecada. O Flamengo vai adorar, o Botafogo, o Palmeiras vai adorar. Agora, o Botafogo, por exemplo, ou o Cruzeiro, são dois clubes que têm uma receita que ela ainda não está num patamar autossuficiente para poder fazer os investimentos que os donos vêm fazendo. E aí o que eles podem alegar? Poxa, mas então você vai limitar o meu investimento, você não vai deixar com que eu me endivide de maneira proposital e talvez consciente. Então tem aí também aquele clube que quer fazer um ciclo de investimento baseado em dívida, que talvez fique amarrado. É claro que você não vai ter as respostas para tudo isso, porque o grupo de trabalho acabou de começar, né? Mas, enfim, também, o que você imagina para isso? Assim, o fair play financeiro do futebol brasileiro ele vai ser algo extremamente radical, vai ser um pouco mais responsivo, sei lá qual é a palavra. Muito legal a tua pergunta, porque a gente vai para um outro caminho, bem o que não é o fair play financeiro. Então, por exemplo, o fair play financeiro no Brasil não é uma estrutura que visa inibir, por exemplo, investimento estrangeiro no Brasil. Muito pelo contrário. Isso aí é um consenso também entre nós. Ou seja, se um clube tiver capacidade de se estruturar, de receber recurso, né, e demonstrar com isso a capacidade para ser... Porque, no fundo, o que é o fair play? Agora vamos diretamente também, falando um pouco o que não é, um pouco o que é. Você tem que proteger pagamento de atleta, pagamento de clube, nas negociações entre clube, e pagamento de impostos. Basicamente é isso. Então, o conjunto de regras visa proteger isso para dar sustentabilidade aos clubes, ao negócio, né? Perfeito? A gente pode falar um pouco depois sobre a inflação do mercado, né? Galopou, são os números, né? O futebol ficou muito caro e muito, na minha visão, consequência da ausência de controle de gastos, perfeito? Mas, por exemplo, se você vai para outras praças na Europa, você tem essas situações. Você, por exemplo, dá o exemplo do fair play na Espanha. Você pode, numa situação, ele é bem intervencionista. Então, por exemplo, lá você, como por exemplo, o Girona, ele vai receber da Liga, da La Liga, o quanto ele pode gastar naquele ano. Então você vai gastar, estou dando um chute aqui, tá? 100 milhões de euros durante um ano. E chegou já no final da temporada, no médio você já comprometeu 95 milhões. Só que você precisa fazer uma contratação de 20 milhões. Você só tem 5. A La Liga chega num ponto que você não consegue escrever o atleta. Agora, se eu conseguir apresentar para a Liga como esse atleta virá, olha, eu tenho 5 no meu arcabouço ainda, mas eu tenho aqui essa forma. Às vezes chega o ponto de você depositar o valor que falta, ou você conseguir, com contratos, estruturar e comprovar que aquilo vai ser honrado. Então não tem problema. Porque o objetivo não é não permitir que o clube cresça. O objetivo é você não deixar com que o clube
faça o que não pode, o que ele não tem condição de fazer. E esse ponto, Rodrigo, quando a gente começa a fazer o que não pode, é que inflaciona o mercado. A gente viveu durante muito tempo na cultura do futebol, vive até hoje. Você pega, às vezes, um clube que está numa reta final de temporada e começa a enxergar os seus objetivos indo embora, seja se manter numa divisão, ou seja, está lutando contra o rebaixamento, ou então, às vezes, está ainda buscando um título ou algum acesso para uma outra competição, e ele começa a fazer aquisições que ele não tem condições de pagar. É isso que a gente vê. Só que o mercado, quando percebe, o que ele faz? Ele dá o preço que o cara vai pagar, ou não vai pagar. Fala assim, então você quer, eu vou salvar o teu clube. Não tem problema, mas eu vou cobrar tanto. A ausência de controle faz com que essa pessoa cobre mais do que o mercado, mais do que o preço de mercado, mais do que o histórico dela mesmo. E aí, quando essas aquisições começam a acontecer, você vai inflacionando o mercado. Então, hoje existe também um consenso entre os clubes que o mercado está batendo num topo de inviabilidade. Né? Então, quando você começa a controlar e quando você começa a o seu clube, olha, eu preciso contratar, mas eu não consigo pagar isso, porque não sei qual vai ser a regra, como você colocou, a gente está construindo ainda, mas ele pode dizer assim, cara, o sistema não permite com que eu faça aquisição. Então, naturalmente, o mercado vai começar a diminuir, baixar, para poder se adequar a essas realidades. Tá. Então, é muito importante essa... Tem uma questão e tem um dilema que é o seguinte, né? Quando a gente trata de La Liga, por exemplo, que foi um exemplo que você trouxe, a La Liga tem um sistema que é preventivo. Sim. Ou seja, a Liga tem todas as previsões de receita e todas as previsões de custo dos clubes. Isso. E ela não deixa com que o custo fique maior do que a receita. Perfeito. E ela é bastante rígida nesse trabalho. Tanto é que quando Messi saiu do Barcelona, saiu por esse motivo, pelo menos foi o que foi alegado, né? Claro que tinha também desgastes e bastidores, mas o motivo principal foi o encaixe ali nas regras de fair play financeiro. Então, a La Liga ela é preventiva. Quando a gente olha para o fair play financeiro da UEFA, é um fair play financeiro que é corretivo. Perfeito. Então, ela coloca regras do tipo, olha, você não pode se endividar, né, nesse nível, você não pode... E ela começa a sancionar depois. O que me parece é que você gosta do modelo preventivo, só que ele tem que ter um certo nível de maleabilidade. Entendi direito? Não, até o ponto do gosta. Eu só citei o exemplo da La Liga, que é um exemplo. Na verdade, não tenho apego ainda. É muito interessante porque tem muita gente perguntando isso também. Qual é a principal inspiração da CBF para a implementação? Assim, não tem, a gente precisa, na verdade, não é se inspirar em um modelo. Obviamente que a gente tem umas premissas, por exemplo, tem que ser um modelo simples de explicar, simples de aplicar, efetivo. A gente tem alguns conceitos e, como eu disse, em todos os exemplos que existem muitos pontos de interseção que vão naturalmente ser comum para todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que compreender o nosso problema. O nosso problema é diferente do problema dos outros. Vou dar um aspecto aqui. Esse aspecto de endividamento de clubes, você tem isso, por exemplo, um dos motivos que levou a Europa a trazer também esse sistema Baila era o endividamento de clube. Só que uma coisa é o endividamento a 1% ao ano na Europa, outra coisa é o endividamento no Brasil com taxas de juros a 15%. Então, assim, o que nos sugere a olhar para esse problema de endividamento de uma forma um pouco diferente do que se olhou na Europa. Isso é um ponto. É só para dizer também o seguinte, também não estou dizendo que esse vai ser o ponto principal, eu só estou querendo dizer que primeiro a gente não tem intenção de criar jabuticaba, ou seja, fazer um modelo que só existe no Brasil. Não. Então a gente, como eu falei assim, ninguém está inventando a roda. Agora, também não é correto a gente imaginar que a gente tem uma referência clássica, você prefere. Não. A gente tem um problema que é só nosso e a gente tem um conjunto de ações já testadas mundo afora, perfeito, que a gente vai discutir de peito aberto. Quando eu falo peito aberto, a gente está muito aberto realmente com esses clubes, essas federações, essas consultorias, a entender realmente o melhor remédio para o diagnóstico. O diagnóstico está pronto, né? Isso aí a gente tem. Então agora qual é o melhor remédio e junto construir. Então, de fato, eu não tenho... Assim, mas respondendo para ti, já que tu imaginaste que eu pudesse ter uma preferência pela La Liga, não tenho. Mas eu tenho, assim, a consciência, na realidade, assim, que a gente tem que ser simples. Eu acho que tem que ser uma coisa fácil de explicar, sabe? Não adianta a gente também chegar com um modelo complexo, difícil de explicar.
Eu até agradeço, porque como imprensa especializada, vai ser meu trabalho ajudar a explicar. Então, quanto mais simples, melhor. Assim, se as pessoas ainda têm dificuldade de entender que fair play financeiro é para desincentivar a irresponsabilidade e não para equilibrar campeonato, perfeito. Se já fica nessa premissa uma certa confusão, imagina se tiver um monte de regras específicas, né? Então, assim, tem que ser simples. Tem que ser simples, então, eu concordo contigo. E de implementação, naturalmente a gente imagina também uma implementação responsável. Então, a gente já fez várias simulações de como é que ficaria o cenário de sanções e de enquadramento de clubes em situações, vamos dizer, confortáveis, médias, desconfortáveis, aplicando vários modelos, todos os modelos. Então, é interessante como qualquer coisa que mexe, qualquer premissa nova, esse gráfico muda. Então, assim, agora o mais importante é que a gente tenha a responsabilidade na aplicação. Implementar. Precisa ser implementado rápido, mas também de forma a não causar um colapso no mercado e nos clubes. Então, obviamente que a gente também imagina uma implementação em ondas e profundidades que vão se apresentar ao longo dos anos. Era a minha pergunta seguinte, porque quando a gente fala de sanções, a gente sabe que no Brasil, de maneira geral, lei pega quando ela é aplicada, né? E tem lei que pega e tem lei que não pega. Fair play financeiro, eu imagino que ele vai ser levado a sério no dia que a regra for aplicada, for colocada na mesa primeiro, aí vai ter um período de adaptação de, sei lá, 3, 5, 7 anos, e é bom saber que a própria UEFA levou todos esses anos para aplicar também. Ela anunciou o seu sistema lá para 2010, mas começou a aplicar sanções só em 2015. Estou lembrando de cabeça aqui, posso estar sendo impreciso. Então tem esse período, ok. Mas passado esse período, vai haver quem não estiver adimplente às regras. E esse alguém pode ser o Corinthians, né? Porque se for o Avaí, com todo respeito ao Avaí, fica mais fácil de aplicar uma sanção como uma perda de pontos, como uma proibição de registrar jogador ou algo do tipo. Se for o Corinthians, que envolve milhões de torcedores, que envolve mídia, que envolve pressão política, que envolve, né? Como é que vocês estão se preparando para lidar com isso? Não, na verdade eu não... O Corinthians é uma hipótese. Por isso eu queria deixar então, aqui bem claro que pode escapar do Corinthians, eu estou falando do Corinthians, mas pode ser qualquer clube de massa. Qualquer clube de massa que vai exercer uma pressão política e midiática. Porque ainda também não é claro isso, que dependendo da ferramenta e do modelo, que o Corinthians é o clube que está mais... Não é que culpa o apresentador? O apresentador é que está dizendo que é o Corinthians. Mas eu acho que você está certo, tem que ter essa preocupação, sim, da implementação. Assim, isso é um processo que tem que ter coragem de sancionar. Né? Como eu disse, você vai caminhar uma implementação responsável para não criar colapso. E eu acho que a grande resposta para isso, talvez o grande remédio para essa questão, é aproveitar esse período de implementação para também empreender ações educacionais, ações... que possam conversar e implementar consultorias nesses clubes, promover talvez intercâmbio com outros clubes fora do Brasil que passaram por esse processo. E a gente tem conversado com alguns que estão se colocando à disposição, inclusive para vir palestrar na CBF, para colocar experiência. Então acho que o tempo, acho que assim, você tem que ter... Acho que o maior processo aí é a governança. Então, esses clubes vão ter que se modernizar, obviamente, porque vão ter que entender que as sanções acontecerão. Agora, eu acho que tem tempo para mitigar isso com responsabilidade. Legal. Aí eu queria começar a fazer uma transição de assunto para a gente falar de CBF, mas essa comparação que você fez de como o assunto foi lidado nessa gestão e na anterior é um bom jeito de entender essa nova CBF. Porque um grupo de trabalho com a participação de tanta gente é muito diferente do que estava sendo feito com o fair play financeiro na gestão do Edinaldo Rodrigues, quando ele até contratou, não foi ele, foi na gestão anterior do Rogério Caboclo, quando foi contratado o estudo do César Grafietti, lá em 2019, quando você citou. Esse estudo foi engavetado, ninguém mais viu, e na gestão do Edinaldo nada aconteceu, mas a gente sabe que era uma gestão centralizadora, em que ele tomava as decisões, levava adiante do jeito dele.
Como é que essa CBF está se organizando em termos de organograma, assim? Quem tem qual função? Olha, o marketing está mais para cá, a seleção brasileira está mais para lá, o fair play financeiro. A gente sabe que tem assuntos que são parte de uma bandeira do Samir também. Então tem fair play financeiro, tem liga de clubes, tem redução dos estaduais, tem arbitragem, enfim. Eu queria entender em termos de assuntos, enfim, se vocês têm algum tipo de separação de tarefas, enfim, como é que vocês estão se organizando? Na realidade, vamos lá. Primeiro, acho que o primeiro ponto é a efetiva descentralização. Isso ocorre. Então, hoje o Samir tem, sim, delegado bastante função para atores, tanto diretores da CBF, quanto o presidente de federações, como vice-presidente da CBF, para adotar alguns temas e ir tocando e apresentando os resultados. Ah, eu dizia sempre o seguinte: o maior problema da CBF, na minha visão, era a ausência de autonomia, né? E isso se refletia no gramado, não tenha dúvida. A própria comissão técnica da seleção sofria com a ausência de autonomia. Então, a devolução dessa autonomia, a implementação dessa autonomia, dar às pessoas o prazer de decidir, de trabalhar, eu acho que isso era um ponto fundamental para a gente recuperar a alegria, e também já aproveitando uma outra fala que era muito assim: a seleção precisa voltar a ser amada. Com certeza, a gente concorda, a CBF precisa ser amada, mas para ser amada por fora, ela precisava ser amada por dentro. E esse amada por dentro passava por isso, pelo prazer de decidir. Então a gente tinha na CBF muitas pessoas extremamente competentes, escondidas. Eu vou dar um exemplo que eu gosto mais de dar. O Fábio Seixas. A gente tem hoje um diretor de comunicação na CBF extremamente competente, né? Um cara dedicado, trabalhador, líder de processo, líder de pessoas. E quando a CBF mais precisou, que foi uma crise que o Edinaldo enfrentou lá atrás, quando saiu a matéria da revista Piauí e a crise foi se agravando, o Fábio estava trancado dentro da sala. Ele não podia, ele sequer tinha autorização ainda de se apresentar para a equipe dele. Você consegue imaginar um clima e você assim de pessoas que têm as suas funções, diretores que não conseguiam trabalhar, não conseguiam ter autonomia para fazer as coisas. Daí, quando faz a transição, você vê hoje o Fábio, na minha visão, dando um show de comunicação. A divisão da CBF hoje, ela ainda está totalmente dentro do estatuto. Então, você tem os diretores que tocam suas áreas. A gente tem um diretor de gestão, que é o Helder Melilo também, que é um outro profissional de ponta, extremamente competente, que tem a função também de coordenar as diretorias e apresentar para o Samir opções de gestão. Mas, no fundo, por trás de tudo isso, talvez, aí sim, alguns atores que flutuam cooperando com esse funcionamento. Então a gente tem sim alguns, por exemplo, eu estou falando muito da comunicação, que é uma área que eu me identifico mais e eu converso mais. Então não sou responsável pela comunicação da CBF, mas de fato é um assunto que está um pouco, que eu cuido um pouco mais, converso um pouco mais, estou lá no dia a dia e falo. Mais ou menos essa divisão, mas o mais importante, e outra coisa é importante colocar, essa chapa é eleita num domingo, e na segunda-feira tem a apresentação do Ancelotti. Logo depois, data FIFA, dois jogos oficiais da seleção pela eliminatórias da Copa. Logo depois, eleição no Paraguai da Conmebol. Logo depois, mais uma data FIFA com o Mundial de Clubes. Então foi um período de muitas agendas externas. E agora é que o Samir passa efetivamente a estar mais tempo na CBF. E esses assuntos também começam a se acomodar um pouco mais, começa a criar um pouco mais de forma. Então aí está um pouco no gerúndio ainda, né, de fazendo as coisas acontecer. Mas eu diria que já com resultados muito, muito relevantes, né? A escolha de pautas assertivas, né, a implementação de ações que precisavam ser implementadas, e muito nessa pegada fundamental de descentralização e dar autonomia para que os nossos profissionais, que são excelentes, a gente tem muitos profissionais excelentes dentro da casa,
possam ter agora uma rotina de tomar decisões. Isso é mais importante. A gente que cobre bastidores já ouvia há muito tempo a insatisfação das pessoas que trabalham na CBF em relação ao dia a dia de trabalho. De não conseguir trabalhar porque... Rodrigo, se tu perguntar para uma criança, eu usava muito essa metáfora, eu gosto das metáforas, né? Qual é o melhor lugar do mundo para trabalhar? Ela vai dizer que é uma fábrica de chocolate, né? Ou na Disney, sei lá. E se você perguntar para um adulto, não pode não ser o futebol, cara. É o melhor lugar para trabalhar no mundo, cara. É a CBF. É a maior empresa de futebol do mundo. É a maior seleção de todos, né, do mundo. Cara, isso não pode virar um pesadelo. E era. Ou seja, as pessoas elas trabalhavam e aquilo virava um pesadelo. Então, assim, e o Samir, ele é um cara, e aí, assim, isso muito explica o porquê o Samir, sabe? O Samir é um gestor de pessoas. Assim, hoje você anda na CBF e você já sente, assim, aquilo que falavam, né? Que o restaurante era a Coreia do Norte. Isso acabou. Né? Tinha essa coisa, sim, né? sim. Acabou. Então, hoje você vê as pessoas mais leves, sabe? Assim, e se arriscando a dar opinião, a dar ideia e trazer soluções e trabalhar num clima muito mais leve. Então, acho que isso era muito importante de ser atacado, né? E a CBF, assim, toda vez que eu faço essa explicação, eu faço em tom crítico, mas aqui eu faço de maneira diferente. A CBF, ela tem o melhor negócio do mundo, se você for pensar, porque ela tem um faturamento altíssimo graças a uma seleção brasileira que é o ativo mais valioso do futebol mundial. Perfeito. Né? Ela gera um faturamento enorme com direito de transmissão, patrocínio, com até as bilheterias de onde joga. Ela não tem custos tão relevantes com salário de jogador, com construção de estádio, com nada disso, porque isso cabe aos clubes, cabe aos governos, cabe a quem está organizando o espetáculo. Ou seja, ela tem a capacidade de fazer muito pelo futebol. Perfeito. Né? Mas, infelizmente, por ser uma entidade altamente politizada e um ambiente de busca de poder, ela acaba virando o espaço que era antes, um espaço em que o cidadão ele chega, senta numa cadeira de muito poder e ele faz de tudo para ficar. E uma vez que ele está lá, ele passa a ser atacado por todos os lados. E para ficar naquele espaço, ele começa a contra-atacar. E aí vira uma guerra. E aí o restaurante vira a Coreia do Norte. Então, é importante que a CBF não seja um terreno de guerra, né? Mas aqui eu estou quase mudando de assunto. É só porque quando a gente estava na gestão do Edinaldo, claramente ele tinha um reduto muito forte na Bahia, né? Tinha um vínculo muito forte, mas ele era ele, né? Eu não via ali uma chapa claramente montada. Nessa gestão do Samir, pelo que começa, dá para ver que além de ele próprio ser de Roraima, tem ali uma participação de presidentes de federações fora daquele eixo que o torcedor está acostumado a ouvir, dos 12 grandes, né? Ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tem essa descentralização para além, que eu acho que é algo interessante ou eu estou confundindo? Não, você não está confundindo, você fez um diagnóstico correto. Mas não sei se isso se é uma orientação de gestão. Ou se não é proposital, assim. Eu acho que foi natural. Essa dentro do ambiente da CBF não tem isso, pelo contrário. Tá. Então, eu acho que uma coincidência. Tá. Assim. A Federação Estadual, na opinião pública, é uma entidade não muito benquista. Sim, para ser gentil. Para eu não te irritar aqui, eu não quero te incomodar. Fica à vontade, mas assim, é uma entidade que não é muito benquista porque ela está muito vinculada ao campeonato estadual, que é uma competição que hoje gera muito pouca receita, que ocupa um espaço do calendário que atrapalha, que sobrecarrega atletas, etc. É uma entidade que, por diversas vezes, é cabide de emprego aqui, é cabide de emprego ali, tem questões, né? E que pega percentual de bilheteria aqui, pega percentual de patrocínio de placa de campo de estadual, enfim. O que você diria a alguém que é crítico de federação? Assim? Qual o papel de uma federação estadual? Por que ela tem que existir? Enfim, como é que a gente abre a cabeça em relação a esse assunto? Olha, eu acho muito legal o tema. Eu sou um entusiasta do tema. Tenho me posicionado sobre isso. Eu estou no sistema da CBF há 3 anos, né? Então eu vim de clubes e eu, quando era presidente de clube, eu também olhava para a minha federação e fazia a mesma pergunta. Né? Por que a federação existe?
Porque na minha visão, dentro do meu universo lá no Pará, ela me atrapalhava. Como ela me atrapalhava? Por exemplo, a gente fazia, por exemplo, todo final do ano, todo início de temporada eu tinha que explicar por que que a base não era tão usada quanto a expectativa da imprensa, dos torcedores. Tem aquele atleta lá que, pô, o cara é uma fumaça, ele entra em campo, decide um jogo, sei lá o quê, e chega o técnico, não usa, aí é esquema de presidente, é esquema de empresário, aí vem as teorias. E eu falo assim, cara, eu sei a base que eu tenho. Por quê? Porque o Paysandu e o Remo, há 3, 4 anos atrás, fazia 12 jogos de base por ano. Ou seja, eram 12 jogos de sub-20, sub-17, sei lá, 11 ou 10, e não fazia mais. Não tinha sub-15, não tinha sub-13, não tinha... A federação, ela não proporcionava competições e um ambiente para que esse atleta se desenvolvesse. Então, na hora de fazer a transição do profissional, do amador profissional, o meu garoto lá de 18, 19 anos tinha na carreira 20, 25 jogos. Aí, vamos entender o que é isso. Você, por exemplo, na época, quando eu fiz um benchmark, por exemplo, não indo tão longe, o Fortaleza fazia 60 jogos por ano só no sub-20. Então, isso começa a mostrar e dimensionar a distância de um futebol para outro. Ou seja, é a ausência de competições refletindo no enfraquecimento do futebol, porque eu não conseguia botar minha base para jogar, porque eles não tinham minutagem. E isso também descambava na arbitragem. Se você tem poucos jogos, o meu árbitro também apita pouco, então ele também não consegue se desenvolver. A gente sai da federação, o Rodrigo lá do Pará, eram 5 competições por ano. Em 3 anos a gente salta para 37 competições. A gente fazia 100 jogos de base por ano. Ano passado a gente fez 1.000 jogos pagos pela federação. Então eu estou dando um exemplo do Pará para dizer o seguinte: eu acho que existem federações e federações. Assim, eu tenho dito muito isso para os nossos presidentes também. Assim, cara, o nosso maior escudo é o trabalho. Na hora que você começa a trabalhar e mostrar resultado dentro do Estado, esses questionamentos eles vão diminuindo. Por quê? A gente não pode imaginar, e agora entrando diretamente na tua pergunta, que uma federação, a função dela é organizar um estadual. Eu tenho no Pará 38 clubes profissionais. Eu tenho 40 clubes amadores e tenho 110 ligas municipais. Se a gente imaginar que 180 afiliados existem para fazer uma competição de 12 datas com 12 clubes na Série A gente está reduzindo muito o futebol. O Brasil tem cerca de 800, vamos chutar aqui mais ou menos, arredondando, podendo errar um pouquinho, mas uns 800 clubes profissionais. Quantos desses jogam Série A de estadual? Quantos têm o real problema, e é um problema real, dos grandes clubes brasileiros que reclamam de calendário para jogar competições intercontinentais? Por exemplo, o problema do calendário para quem joga Libertadores e Sul-Americana é real, mas a gente está falando de 16 clubes, quando muito, né? Quantos outros clubes também têm os seus calendários e não têm esse problema? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a função de uma federação, ela é fomentar o futebol no seu estado e principalmente fomentar o futebol de base, que é onde está o futuro do futebol brasileiro. Como? Com as competições de base, com as competições de acesso no estadual, porque eu não tenho só a Série A1, eu tenho a Série A1, a Série A2 e a Série A3. Eu tenho um calendário durante todo o ano. Por exemplo, agora nesse final de semana está sendo disputado competições no Pará, né? Feminina, tem 8 competições femininas, esse ano a gente deve bater em 12. Então, francamente falando, acho que o principal papel de uma federação não é organizar o estadual, é fomentar o futebol na base. A CBF fomenta o futebol. Como é que a CBF fomenta? Com competições nacionais. Então ela tem lá a competição sub-15 brasileiro, Copa do Brasil sub-17, sub-20 e vai. A gente está falando de quantos clubes que jogam essas competições? Não é nem que não cabe todo mundo. A gente está falando de nem de 10% do volume. E onde estão esses... enquanto você tem no Pará, por exemplo, 2 clubes jogando um sub-20 nacional, eu tenho outros 40 clubes amadores e mais 38 clubes profissionais que não estão jogando. Eles estão fazendo o quê? As minhas competições.
Eu defendo, Rodrigo, que haja e eu estou falando em primeira mão, um projeto que eu estou desenhando, que eu quero apresentar na CBF ainda, que é uma estratégia nacional para o fomento da base. E essa estratégia nacional, ela tem que identificar os macro-objetivos de desenvolvimento do futebol brasileiro. Estou falando de futebol de base, basicamente, para que essa estratégia seja desmembrada em regiões e em estados, e para que haja um trabalho de engajamento dessas federações para atingir metas que a gente possa controlar, e aí não só controlar, mas dar satisfação para a sociedade, para dizer, olha, nós entregamos tantos jogos de base por ano, tantas competições, tantas, entendeu? Uhum. E eu não estou nem falando de futebol amador, porque se a gente for falar aqui de ligas municipais, e se eu for falar para ti de futebol comunitário, de clubes comunitários, eu tenho, Rodrigo, no Pará, 1.600 clubes comunitários. O que são clubes comunitários? São os clubes das cidades dos municípios, que não são filiados à federação, mas são filiados às ligas municipais. O que são as ligas municipais? Se uma federação, uma pequena CBF no seu estado, uma liga municipal, uma pequena federação no município, que tem um objetivo claríssimo de promover saúde, entretenimento, lazer. Cara, isso é um assunto, olha, só para ter uma ideia, eu tenho um projeto iniciando agora no segundo semestre no Pará, que tem um patrocínio de 2,5 milhões de reais, sabe de quem? Da Google. Sabe por quê? O projeto que foi vendido para a Google foi um projeto de sustentabilidade, de futebol nas comunidades, de como o futebol é importante nas comunidades. O futebol a gente tem aquela coisa, né, de que é a coisa mais importante das coisas sem importância. Mas quando a gente está falando de encarnação, né, o Flamengo perdeu hoje, tudo bem, mas não tem importância, né? Semana que vem tem mais jogo e tal. Mas quando a gente entende a responsabilidade social do futebol, o poder transformacional, o poder de transformar a vida dessas pessoas e de agir nas comunidades, você passa a entender que o futebol é a coisa mais importante das coisas importantes do mundo. E aí está o futebol de várzea, aí está o futebol das comunidades, que o eixo não vai enxergar nunca. Eu não quero nem dizer eixo, é elite do futebol brasileiro. Sim, sim, sim. Então, os problemas do futebol brasileiro não se resumem à Série A e aos clubes que jogam competições sul-americanas. É muito mais além, e aí está um papel das federações. Para tentar organizar as ideias e ajudar né, a raciocinar quem acaba de ouvir pela primeira vez, e é muito esclarecedor. A federação está em primeiro lugar para ajudar a prover competições. Perfeito. Porque se não tiver competição para jogar, o próprio clube da elite não vai conseguir se desenvolver. Sim, Né? claro. Se não tiver competição, o garoto não joga, e se ele não jogar, ele não tem inclusive valor para vender. Perfeito, Isso, não vai gerar receita. Não gera receita. Se quiser pensar só em dinheiro, não vai gerar receita, mas também tem a questão de desenvolvimento, da parte esportiva, social, etc, etc. Depois, tem que pensar que a federação, a estrutura federativa, ela vai ramificando, né? Perfeito. Então você tem a FIFA, você tem a Conmebol, você tem a CBF, você tem a Federação do Pará, você tem as ligas municipais, e cada uma dessas vai ter a questão você consegue ter um olhar local que aquela entidade que está acima de você não tem. Não tem. Né? A CBF não conhece a realidade do Pará, assim como você não conhece a realidade da Liga Municipal. Perfeito. E aí tem esse olhar mais próximo. Só que aí tem uma questão que me intriga, que é o financiamento disso. Né? Como é que você financia a atividade da Federação do Pará se o campeonato estadual hoje já não é mais um campeonato que traz um dinheiro relevante com direito de transmissão, embora, no seu caso, eu sei que ele nunca trouxe. Né? Mas se a gente pensar em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, esses estados estavam acostumados a ganhar muito dinheiro e não ganham mais. Né? Hoje só São Paulo tem ainda um faturamento realmente muito grande. Como é que a gente financia essa atividade da Federação do Pará? Você falou de um patrocínio do Google. Eu sei que por ter visto o seu balanço financeiro, eu sei também que tem um patrocínio do Banco do Pará, se eu não me engano, Pará, que passa pelo balanço da federação, mas vai para os clubes. Esse vai para os clubes direto. De 8 milhões de reais, se eu não me engano. Mas, além disso, assim, como é que se financia isso? Esse é o desafio do gestor. Né? Ou seja, você buscar essas fontes de financiamento. A federação ela tem... primeiro, ela tem uma receita ordinária, que é o PAF, que é um programa de auxílio financeiro, que é um valor que a CBF repassa mensalmente. Que é um valor que não... a gente é transparente, eu não vejo problema nenhum citar esses números. Hoje, algo em torno de 120 ou 130 mil reais. Por mês. Por mês. Isso basicamente custeia
a federação e também traz aí um fôlego para um outro investimento. Mas isso é o básico para você Está no existir. balanço das federações, Tá. inclusive, então Exato. é cerca de 1,5 milhão, Isso. 1 milhão e Que vai dar 200, esse 2 valor, milhões, vai dar esse valor varia mensal. de federação para federação. Perfeito. Você tem estados, por exemplo, onde o futebol é mais pujante. Então, por exemplo, hoje, no Pará, a gente tem 10% da receita do estadual, então isso financia, é uma fonte de recurso, e você tem 5% dos jogos regionais e nacionais. Então, por exemplo, hoje a importância de ter Paysandu e Remo na Série B, porque os dois fazem juntos 38 jogos em casa, né, somando um com o outro. E a gente tem uma torcida presente, uma torcida que adquire ingressos, que vai para o jogo, então isso também traz recursos para a federação. Além disso, você tem a venda dos ativos do seu estadual. No Pará, quando eu cheguei, por exemplo, a gente tinha o total de venda era 250 mil, era um valor realmente insignificante. A gente, em 2 anos, já conseguiu fazer vendas de 2 milhões, por exemplo, de reais, que para a nossa realidade, então, por exemplo, eu com 2 milhões de reais, você faz muito fomento Isso em patrocínio. de patrocínio. E projetos. Então, ou seja, a gente também tem a capacidade de fazer projetos e ir atrás de patrocínio direto. Então, esse que eu te falei, a gente criou a Superliga. A Superliga é uma competição que ela se apresenta no primeiro semestre, entregando em 80 municípios 80 competições pagas pela federação, e no segundo semestre você faz um intermunicipal, que são esses municípios formando as suas seleções e se enfrentando. E com um detalhe inovador, que é o draft. Para dar visibilidade para a competição, a gente está colocando que já agora em 2026, os 12 clubes da Série A1 do meu estadual vão ter que contratar 2 atletas dessa competição, ou seja, vai obrigar a estar observando a competição, pagas pela federação, para jogar o estadual. Então, veja, é uma conexão, né, do profissional com o futebol amador, e é interessante, vou te falar por quê. O que está no radar dos clubes profissionais é a sua base e a base do vizinho, porque eu observo o vizinho nas competições. Mas nesse universo amador, onde os garotos estão jogando, né, nos municípios, nos clubes municipais, ninguém está olhando. Nessa competição agora, Rodrigo, a gente vai ter 30 mil atletas disputando essa competição, que está fora do radar de todo mundo. Então, se 1% for interessante, vale muito a pena fazer esse investimento. Mas estão voltando para os recursos. A Superliga, por exemplo, a gente conseguiu 3,8 milhões de reais em patrocínio. O que a gente faz? Então, por exemplo, tudo bem, você tem patrocínio de placa, então uma inteligência é você conseguir equacionar a receita. E outra é despesa. Eu consigo, por exemplo, hoje o volume de jogos me permite também negociar com a arbitragem um valor menor para ganhar no volume. Eu consigo ter melhores contratos de médico e ambulância. E os meus delegados, que é o conjunto básico para eu poder fazer um jogo. Então a gente consegue com isso, eu conseguindo equacionar a despesa de um jogo e conseguindo obter receita, eu consigo financiar partidas. Esses 1.000 jogos que nós fizemos no Pará, por exemplo, foram os 1.000 pagos pela federação. Então, e olha a importância da federação. Né? Sim, seja, sim. pagando a federação jogos. tem que financiar aquilo que o mercado não financia. Exato. Né? Então, acho que a pergunta principal nem é a importância de uma federação. É cobrar trabalho. A federação tem que trabalhar. A função dela é essencial, na minha visão, para o futebol. Ela é essencial. Mas você tem que cobrar trabalho. Da mesma forma como tem minhas ligas municipais. Tem ligas mais competentes do que outras. E a gente fica puxando. Olha, então, você tem que fazer essa competição aqui. Tem que fazer... Mas a importância, né, das ligas municipais nos seus municípios para fazer o futebol comunitário se desenvolver é de extrema relevância. E aí eu volto a uma pergunta que interessa mais à elite, é um assunto debatido muito pela opinião pública. Você acaba de explicar que as suas fontes de receita elas estão na bilheteria dos clubes de Série B, por exemplo, também no campeonato estadual, nas placas de publicidade e outros tipos de patrocínio do campeonato estadual, além de projetos específicos. Mas muitas dessas receitas estão ligadas ao campeonato estadual. Sim. E aí tem pessoas, e eu me considero uma delas, né, para deixar muito bem aberto o jogo aqui, que dizem, olha, o campeonato estadual ele não pode mais existir desta maneira, ele deveria mudar. A minha opinião nem é que ele deve acabar, não é que eu quero acabar com os estaduais, mas eu acho que o estadual deveria mudar para que os clubes de Série B, Série A
praticamente não joguem ou joguem só uma fase final muito breve em fevereiro. E o campeonato estadual, para quem não está nessa grade, ele exista o ano todo. Ele possa ser jogado por mais tempo, porque tem clubes que fecham as portas depois que acaba o estadual em abril, porque não tem mais calendário para jogar. A minha pergunta direta e reta é: tem como financiar a federação se o campeonato estadual deixasse de existir ou se ele não fosse mais um campeonato estadual no modelo convencional que a gente conhece, né? De meio de janeiro até fim de março, começo de abril, enfim. Dá para pensar num modelo muito diferente, do tipo ter uma Série E ou ter um campeonato estadual que fosse um acesso, enfim. Essas fórmulas que muitas vezes o torcedor pensa, que a mídia discute, daria para fazer uma coisa muito diferente ou quebraria a federação? Não, quebrar acho que não. Dá para fazer muita coisa diferente sim, Rodrigo. Tem que pensar mais. Por exemplo, não assim, sem fazer juízo de valor e sem também se avaliar se é a melhor solução ou não, porque, por exemplo, ao contrário da tua linha, eu sou defensor das 11, 10 datas por uma questão cultural, por várias outras razões. Mas, por exemplo, Pernambuco está fazendo isso agora. Há de se observar. Não sei se tu estás acompanhando isso. Ele fez uma competição agora onde ele unificou todas as divisões estadual. Ele só tem uma divisão agora, onde todos os clubes jogam ao longo de um período e já na reta final ele bota os grandes para disputar a competição. Isso é uma discussão que a gente teve. O Evandro, ele é um profissional, é um presidente de federação bastante ativo. A gente conversa muito. É um modelo. Tem que depois entender. Eu acho que tudo tem lado positivo, né, e lado negativo. Eu acho que uma das pautas mais importantes do futebol, ao lado do fair play, que também está sendo encarado pelo Samir com bastante senso de prioridade, é o calendário. Então, acho que o calendário vai trazer respostas para isso, né? O calendário, por exemplo, a criação da Série E ou o aumento da Série D. A Série D tem 64 clubes. Será que ela pode funcionar com mais clubes, com 96, por exemplo? Será que a gente consegue fazer com que a Copa do Brasil tenha mais clubes participantes em algumas pré-fases? Porque quando a gente fala em diminuir o calendário estadual, a gente também teria que ter alternativas para que os clubes que não jogam... Por exemplo, eu tenho 12 clubes no Pará, 4 jogam campeonatos brasileiros, 8 não jogam. E a redução do meu estadual praticamente limita esses clubes profissionais a 5 rodadas, 6 rodadas, na maioria, né? Outros que chegarem na final vão fazer 10 jogos. Então, eu acho que tem que ter essas alternativas. Então, essa é uma outra discussão, e aí é um podcast inteiro. Não, sem dúvida. Que é sobre o calendário do futebol brasileiro. A gente está condensando aqui uma discussão que é muito mais complexa que isso. Que, assim, a premissa os clubes grandes de Série A, esses precisam jogar menos, porque a gente sabe que eles estão sobrecarregados. Com certeza. Os clubes médios, emergentes, pequenos, sei lá como é que a gente chama, esses precisam jogar mais. Perfeito. Então, não dá para descartar o estadual e dizer, olha, cabem os estaduais. Não pode ser simplificado assim, porque isso é uma fala meio burra até. Agora, como é que se financia isso, né? A questão é essa, como é que você vai financiar isso? E para mim a solução tá no caixa da CBF. Também, por que não? 2,4 bilhões de reais parados lá, gerando juros. Isso. Se esses juros, né, que dão, sei lá, 200, 300 milhões de reais por ano, se esse dinheiro puder de alguma maneira ser redirecionado para financiar essa... Porque é a mesma lógica que você acabou de citar da federação... não é sustentando a palavra, mas é bancando a organização de competições que não existiam antes, entendeu? Eu entendo assim, porque no fim do dia não é a CBF, é a seleção brasileira que iria subsidiar. Perfeito. Mas assim, que precisaria de um modelo diferente, eu não tenho muita dúvida. Eu só sinto que às vezes essa discussão ela fica no... Tem que acabar o estadual. Claro que não. E aí fica nos dois polos Isso, exatamente. Você está corretíssimo. Não vai para o meio do caminho. Porque se vai para essa pergunta... o debate morre na origem. Agora, quando a gente discute com maior inteligência o calendário brasileiro, aí sim, eu posso te adiantar que é o objetivo dessa gestão modernizar o calendário, né, compreender como ele pode ser mais eficiente para os 16 clubes que jogam competições sul-americanas, mas para todo o universo do futebol. Eu acho que essa é a grande... sacada. Eu acho que está sendo enfrentada pela CBF. Eu não tenho dúvida que vai ser apresentada uma solução nesse sentido. E para a gente fechar, Remo e Paysandu,
e aqui eu pergunto dos dois, para não te colocar em nenhuma cilada, porque sendo ex-presidente do Paysandu, logicamente você tem uma proximidade histórica maior com um dos dois clubes, mas como presidente da federação, você tem um olhar imparcial. É uma fase muito boa dos dois clubes, né? Se a gente comparar com os últimos 10 anos, ter os dois na Série B, ter os dois num momento esportivo interessante. Por outro lado, quando eu vou buscar balanço financeiro, eu não consigo achar dos dois clubes. Quando a gente procura interlocução, assim, é óbvio que se precisar falar com o dirigente eu consigo, mas eu ainda sinto que os dois clubes eles estão alguns passos atrás de outros clubes do país. Mas essa é uma visão assim minha, distante e de quem tem pouca informação. Então eu queria aproveitar da tua proximidade para conhecer mais. Como é que está o status hoje, o estado administrativo, financeiro, enfim, do que você conhece dos dois clubes? Primeiro a gente vive um momento extraordinário do futebol paraense com a presença desses dois clubes na Série B. Isso não acontecia há 19 anos. E eu acho necessário para o futebol brasileiro um repá. Primeiro porque chama a atenção do Norte, chama a atenção do Pará, chama a atenção do futebol raiz. Eu tenho defendido muito que as pessoas tentem conhecer um pouco mais dessa estrutura. E o repá, conhecer o repá. O repá é o derby mais jogado do mundo, já com quase 780 edições. Nenhum outro clássico no mundo teve tantas repetições de edições. E ele mantém uma atmosfera extremamente única, que é o Mangueirão dividido ao meio, porque ali não chegou ainda a problemática de torcida única, né? Então você tem um jogo com metade de um lado, e são dois tons de azul, né? Tem um lado azul escuro, outro lado azul claro, se enfrentando, e cara, é uma atmosfera que todo mundo tem que conhecer. Tem um dia tirar para conhecer o repá, ir lá, né, assistir o repá no Mangueirão. Então você já está convidado, se você quiser ir lá, você é um convidado de honra da federação. Mas eu acho que os clubes do Pará eles estão passando também por um processo de evolução de governança, ainda sofrendo com algumas situações de endividamento. Ainda fazer futebol no Pará, ainda por conta dessa ausência, como se não tinha na base uma força verdadeira, ou seja, você não conseguia achar as suas soluções na própria base, como eu já coloquei, não jogava, não tinha minutagem, você muitas das vezes acabava tendo que ir ao mercado, e eu acho que isso trouxe um histórico de endividamento dos clubes que começa a ser, vamos dizer assim, com alguma gestão mais profissional e mais responsável, destravada. Percebo hoje, tanto no Remo quanto no Paysandu, estou falando de governança, já uma preocupação totalmente diferente, uma preocupação com responsabilidade fiscal, de procurar, assim, gastar um pouco menos do que arrecada, sabe? Ter essa preocupação de gestão a gestão, entregar o clube melhor do que encontrou. Os dois clubes se preparando, não estou dizendo que eles vão virar SAF, mas eu sei que os dois já contrataram consultorias para estar num parâmetro de governança e transparência que uma SAF exige, né? Até para modelo, às vezes, não estou falando porque às vezes se faz a SAF não para ser vendida, mas para você ter... para você ter o modelo de governança funcionando e a associação ser dona de 100%. Então os dois estão nessa linha já dessa consultoria, estou acompanhando. E torço muito. Hoje eu tenho a realidade hoje do retrato é o Remo brigando para subir, quem será uma bênção para o futebol paraense, um acesso para a Série A. Também acho que faz bem para a Série A ter time do Norte, ter time do Pará, ter o Paysandu e o Remo, ou o Paysandu ou o Remo. E o Paysandu nesse momento brigando para não cair. Então a gente está na expectativa de no final do ano ter ou os dois na Série B ou um, mas aí porque o outro subiu para a Série A, é o nosso desejo. Enfim, muito bom te receber aqui no nosso programa novo de entrevistas. Muito obrigado por confiar na gente no nosso comecinho, né? Você aceitou o nosso convite muito rápido e sem... Olha, venha porque eu tenho aqui views, já temos milhões e milhões de inscritos e tal, então obrigado por confiar na gente nesse começo. Eu raramente entrevisto presidentes de federações e o papo foi muito, muito legal. Pô, Rodrigo, eu que agradeço, cara, e assim, bem, te convido para conhecer mais um pouco do futebol paraense, de ir num repá, acho que vai ser em outubro agora o nosso repá. E te desejo sucesso, cara. Apesar de ser um programa novo, você é uma pessoa que tem muita credibilidade
no mercado. E para mim, posso te garantir que foi uma honra e um privilégio bater esse papo também. Que legal. Espero que você tenha gostado também. Este é o nosso Sport Insider com o Ricardo Gluckpol. Ele é vice-presidente da CBF, presidente da Federação Paraense de Futebol, ex-presidente do Paysandu e responsável pelo grupo de trabalho do Fair Play Financeiro do futebol brasileiro, que eu espero que saia muito em breve. E a gente se vê na próxima sexta-feira com mais um episódio inédito. Tchau!